E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. Vamos voltar aqui a falar sobre o concurso 1069 e dessa vez nós demos uma resumida aí nos palpites. Prometemos aí no último vídeo vir com pelo menos 3 duplos, né? Foi difícil, viu? Porque essa rodada aqui tem jogos que é bem complicado de acertar. E na verdade aqui era para ter sido uns 4 duplos e um triplo, vamos dizer. No decorrer do vídeo aqui eu vou falar quais são os jogos. Seguindo a linha do canal aqui, colocamos apenas 3 duplos. Nessa loteca 1069 temos alguns clássicos e muitas partidas onde os times estão com a pontuação muito parecida. Briga direta aí por posições. Então mesmo não sendo um clássico, é um palpite difícil de acertar porque eles estão muito próximos na tabela de classificação. E para variar, aqui no concurso 1069 da Loteca, a Caixa Econômica já colocou logo um clássico. Vamos falar do primeiro jogo aqui, que é Fluminense e Flamengo. Como eu sempre falo aqui no canal, quando é clássico, principalmente clássico regional, os números não interferem muito, vai muito mais na emoção do jogo. Mas vamos tentar destrinchar aqui esses números aqui e achar os palpites. Vamos lá. Para as informações mais relevantes. Nos últimos 38 jogos, o Fluminense ele ganhou 9, teve 12 empates e o Flamengo ganhou 17, uma diferença grande aí. Na temporada passada do Campeonato Brasileiro, ambos os times, cada um ganhou um jogo de 2-1. A porcentagem para essa partida tá assim, 33% pro Fluminense, 28% pro empate e 39% pro Flamengo. Já nas apostas, 2,80 pro Fluminense, 3,30 pro empate e 2,40 pro Flamengo. Tanto o Fluminense como o Flamengo tá vindo de bons jogos. Os dois times estão se recuperando muito bem no campeonato. O Fluminense no último jogo aí do campeonato ganhou na sua partida, né? Deu aquela acalmada na torcida do Fluminense, que estava muito brava com o Diniz, né? Porque acabou assumindo a seleção brasileira. E o Flamengo ganhou do Atlético Paranaense muito bem lá na casa do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Então tá vindo com uma moral bem grande aí para esse clássico. Então, por se tratar de um clássico e os números aqui não ajudar muito, nessa primeira partida do jogo 1, eu vou de Fluminense e Flamengo. Jogo 2, Náutico e Figueirense. Nos últimos 5 jogos, o Náutico jogando em casa contra o Figueirense ganhou 5, houve um empate e o Figueirense ganhou apenas uma vez. A última vitória do Figueirense contra o Náutico foi em 2008, como visitante. Já nas porcentagens, dá 51% para o Náutico, 28% para o empate e 21% para o Figueirense. E nas odds, 1,80 para o Náutico, 3,30 para o empate e 4,45 para o Figueirense. Aqui pelo retrospecto histórico, não está muito favorável para o Figueirense. E os números também estão apontando um pouco mais para o Náutico. Para essa partida, por enquanto, eu não quero arriscar numa zebra, então eu vou de Náutico seco. Jogo 3, Corinthians e América. Como falado no último vídeo da Loteca 1069, sobre o jogo do Corinthians aqui, jogo 3, esse jogo aqui, ele é válido pelo segundo jogo da Copa do Brasil, mas as informações aqui é no geral. Vai ajudar a gente a tirar uma conclusão. O América ganhou a primeira partida, se eu não me engano, de 1-0, e eu acredito que vai ser um ótimo jogo dentro da arena do Corinthians agora. Nos últimos 6 jogos do Corinthians jogando em casa contra o América, o Corinthians ganhou 3, teve 2 empates e o América ganhou 1. Aqui tem uma informação importante. A última vitória do Corinthians contra o América foi em 2018. A porcentagem para essa partida tá assim, 57% pro Corinthians, 25% pro empate e 17% pro América. Já para apostas, tá 1,65 o pessoal acreditando na vitória do Corinthians, 3,75 no empate e 5,50 pro América. O Corinthians jogou agora durante a semana pela Copa Sul-Americana. Foi um jogo até bem disputado, porque foi jogado com a molecada da base do Corinthians. E no segundo tempo entrou o Renato Augusto. Eu fico impressionado com a qualidade de alguns jogadores. Que nem Renato Augusto, Suárez e Arrascaeta são jogadores assim que você pode até não gostar, mas você vê que tem muita qualidade. Quando eles entram, modificam completamente a partida. E foi o que aconteceu no jogo do Corinthians aí pela Copa Sul-Americana. O América ele vai ter que tomar muito cuidado, porque se o Renato Augusto tiver em boas condições e entrar logo de início, eu acho que vai ser uma pressão muito grande. E o América eu acho que não vai conseguir segurar, porque o time titular do Corinthians foi poupado somente para essa partida aí da Copa do Brasil. E se o Corinthians vier com o Renato Augusto logo de início e o estádio estiver cheio, vai ser uma pressão muito grande para cima do América.
Então, para essa partida eu vou de Corinthians seco. Jogo 4, Londrina e Vila Nova. O resultado mais comum nessa partida é 1-0, então dá para ver que é uma partida que não tem muitos gols. Nos últimos 7 encontros, o Londrina em casa ganhou 4, teve um empate e o Vila Nova ganhou 2. A porcentagem do resultado para essa partida tá assim: 25% pro Londrina, 31% pro empate e 45% pro Vila Nova. Mesmo Londrina em casa, dá para ver que a porcentagem da vitória tá mais pro Vila Nova do que pro Londrina. Já nas apostas, tá desse jeito: 3,75 pro Londrina, 3,0 pro empate e 2,05 pro Vila Nova. Esses números tá desse jeito porque o Vila Nova ele é um dos que estão brigando ali pela ponta. Como a gente viu no último vídeo da Loteca, o Londrina ele tá tropeçando, né, em alguns resultados aí, e o Vila Nova, por estar em uma melhor situação, brigando por acesso aí. Nessa partida do jogo 4 eu vou de Vila Nova seco. Jogo 5, Ponte Preta e Tombense. No ano passado as duas partidas entre eles foram 2 empates em 0-0. Fato importante aqui que a Ponte Preta não perde em casa há 7 jogos, e em 8 jogos da Ponte Preta em casa só teve 2 jogos que ela não conseguiu marcar gols. A porcentagem para essa partida tá assim: 47% para Ponte Preta, 31% para o empate e 22% para o Tombense. Já as odds para essa partida tá assim: 1,95 para Ponte Preta, 2,90 para o empate e 4,20 para Tombense. Nessa partida aqui também, se a gente pegar o histórico e os números, não tem como apostar por enquanto, né, para Tombense ou empate. Então, nessa partida também, eu vou acreditar na força da Ponte Preta aí jogando em casa. Eu vou de Ponte Preta seco. Jogo 6, Botafogo e Bragantino. Nos últimos 8 jogos entre Botafogo e Bragantino, o Botafogo ganhou 4, teve 2 empates e 2 vitórias pro Bragantino. No ano passado, o Botafogo ganhou as 2 partidas, tanto em casa como fora, e o Botafogo também tá vindo de uma sequência de 4 jogos sem perder, e só vitória. E nos últimos 7 jogos em casa foram 7 vitórias, então o Botafogo dentro de casa não tem nem o que dizer, né? A porcentagem do resultado para essa partida tá assim: 48% pro Botafogo, 27% pro empate e 25% pro Bragantino. Já para as apostas, 1,95 pro Botafogo, 3,40 pro empate e 3,80 pro Bragantino. O Botafogo ele tá numa fase que até os próprios torcedores não via esses resultados há anos. Quando saiu o resultado final da Loteca 1068, eu disse, né, que eu ia parar de desacreditar no Botafogo, porque ganhou muito bem do Grêmio fora de casa. E o Botafogo agora também, durante a semana, mesmo com um time misto, conseguiu ganhar fora. Então ele tá muito tranquilo para essa partida aí do final de semana contra o Bragantino. Provavelmente vai colocar força máxima. E eu poderia ser até um pouco cauteloso, querer colocar um Botafogo e empate, ou um Botafogo e Bragantino. Mas olhando esses números aqui e olhando o retrospecto do Botafogo em casa, eu vou de Botafogo seco, até para economizar um duplo aqui, viu? O Botafogo, para mim, já caiu naquele consentimento de que, a gente sempre acha assim: não, agora não tem como, agora vai perder essa partida, não tem como ser assim, ir assim até o final do campeonato. Mas pelo que tá demonstrando aí nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro, eu sinceramente não torço mais contra, viu? Eu não vou mais dizer pra ir em cima do Botafogo, então eu vou de Botafogo seco mesmo. Parei com isso. Jogo 7, Cruzeiro e Curitiba. Nos últimos 3 encontros entre eles, o Cruzeiro ganhou 7, houve 5 empates e o Curitiba só ganhou uma partida. A diferença dos gols tá assim: 23 gols a 15 a favor do Cruzeiro. E a última vitória como visitante do Curitiba contra o Cruzeiro foi em 2004. Nossa, hein? Curitiba tá vindo de 2 vitórias consecutivas. Se conseguir ganhar do Cruzeiro fora de casa, vai ser um tabu bem grande a ser quebrado, viu? Porque desde 2004 não ganhar é um tabu bem grande. A porcentagem para essa partida tá assim: 57% pro Cruzeiro, 25% pro empate e 18% pro Curitiba. Já para as apostas, 1,65 pro Cruzeiro, 3,75 pro empate e 5,25 pro Curitiba. Eu sei que a gente tem que buscar umas zebras de vez em quando, mas olhando o histórico e olhando os números aqui, eu sei que o Curitiba ele tá vindo de 2 bons resultados, né, em casa, mas para esse jogo 7 eu vou de Cruzeiro. A gente sabe que tabu é sempre tá aí para ser quebrado, mas eu não acredito que nesse jogo o Curitiba consiga ganhar do Cruzeiro fora de casa. Jogo 8, Mirassol e Ceará. O Mirassol dos seus últimos 8 jogos teve 2 que ele não conseguiu marcar pela Série B, e o Ceará dos seus últimos 8 jogos teve 3 que ele não conseguiu marcar.
A porcentagem do resultado tá assim: 48% pro Mirassol, 28% pro empate e 24% pro Ceará. Já nas apostas, 1,90 pro Mirassol, 3,20 pro empate, 3,75 pro Ceará. Como a gente viu no vídeo anterior, o Mirassol, ele tá levando uma vantagem pequena, né, sobre o Ceará, e geralmente o Mirassol é um time difícil de ser batido em casa. Nessa partida aqui, só pelo motivo do Mirassol tá jogando em casa e tá com retrospecto melhor também, se olhar os últimos números do último vídeo, nesse jogo 8 eu vou de Mirassol seco. Jogo 9, Fortaleza e Cuiabá. Nos últimos 7 encontros do Fortaleza jogando em casa, Fortaleza ganhou 4, teve 2 empates e o Cuiabá ganhou apenas uma partida. A diferença de gols tá 9-3 pro Fortaleza. Aqui praticamente a mesma informação, só que com jogos a mais, hein? Nos últimos 14 jogos, o Fortaleza ganhou 6, houve 5 empates e 3 vitórias do Cuiabá. E a diferença dos gols tá 17-11 para favor do Fortaleza. A última vitória do Fortaleza contra o Cuiabá foi em 2016 jogando em casa. A porcentagem do resultado para essa partida tá assim: 58% pro Fortaleza, 24% pro empate e apenas 18% pro Cuiabá. Já as odds tá assim: 1,60 pro Fortaleza, 3,80 pro empate e 5,25 pro Cuiabá. Nesse jogo 9 eu vou de Fortaleza seco, mas eu não digo nada se o Cuiabá ganhar essa partida, viu? Porque o Cuiabá é aquele tipo de time que gosta de aplicar umas zebras aí de vez em quando, mesmo jogando fora de casa, e os números não estão tão a favor assim do Cuiabá. Se você quiser apostar numa zebra aí, eu sinceramente apostaria no Cuiabá, uma vitória do Cuiabá fora de casa. Mas aqui nessa partida eu vou de Fortaleza seco. Eu tô acreditando aí no esquema tático do Vojvoda. Como eu falei no último vídeo, pra mim é um time que joga muito bem, joga bonito. Quando você assiste o jogo do Fortaleza, você vê que o time é bem entrosado, é muito bem encaixado o time. Então, não tem como não elogiar o Fortaleza. E ainda mais jogando em casa, mas não sei, eu tô sentindo que a zebra pode estar nesse jogo aí. Nos últimos 32 jogos, o São Paulo jogando em casa ganhou 17, houve 3 empates e o Santos ganhou 12. Então tá bem disputado aí. A diferença de gols tá 50-46 a favor do São Paulo. No geral, 63 jogos entre eles, o São Paulo ganhou 23, houve 12 empates e o Santos ganhou 28. Aqui a diferença dos gols já muda a favor do Santos, 92-77. No ano passado, os dois jogos entre eles, o São Paulo ganhou a sua partida em casa e o Santos também ganhou sua partida em casa, então uma vitória para cada lado. A porcentagem do resultado para essa partida tá assim: 58% para o São Paulo, 25% para o empate e 17% para o Santos. Já nas apostas, tá desse jeito: 1,60 para o São Paulo, 3,75 para o empate e 5,50 para o Santos. O São Paulo ele é muito forte dentro de casa, a promessa é do Morumbi tá lotado, casa cheia. O Santos ele tá vindo de algumas punições, já faz um tempo aí que não pode contar com a sua torcida e os próximos jogos ainda vai ter que ser bem longe, né, da Vila Belmiro. O Santos tá tentando recorrer, sinceramente eu não lembro se eles conseguiram, mas eu acredito que esse tipo de pressão que a torcida faz em cima de um time, em vez de ajudar, eu acho que acaba atrapalhando. Então se essa punição continuar, eu tenho certeza que na cabeça dos jogadores, eles estão até gostando, porque eles sabem que não vai ter aquela pressão de agressão, né? Porque quando você tem aquela pressão de você cobrar, xingar ali na arquibancada, legal, mas quando aí já parte pra agressão, pedrada, eu acredito que acaba atrapalhando muito a cabeça do atleta que tá ali, da comissão técnica, e isso aí, no fundo, acaba atrapalhando, né, o seu próprio time. Mesmo o Santos estando vindo de uma vitória aí contra o Goiás, né? Foi um jogo com vários gols. Eu não tô acreditando muito na vitória do Santos, então pra essa partida do jogo 10 eu vou de São Paulo e empate. Jogo 11, CSA e São José. Nos últimos 4 jogos, o CSA não ganha, tá vindo de empates e derrotas. O São José também não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. E o CSA de 6 jogos, 3 ele não conseguiu marcar gols em casa. A porcentagem do resultado para essa partida tá assim: 45% pro CSA, 30% pro empate e 26% pro São José do Rio Grande do Sul. Já nas odds, 2,07 pro CSA, 3,10 pro empate e 3,60 pro São José. No jogo 8 eu tinha falado do Cuiabá sendo a zebra da rodada, né, mas eu acabei indo no Fortaleza seco. Agora nessa partida aqui, olhando os números, vendo o retrospecto, mesmo o CSA sendo muito forte dentro de casa, eu tô acreditando numa vitória do São José, viu? O retrospecto do São José em cima do CSA é um pouco melhor, a numeração também é um pouco melhor. Então pra esse jogo, eu vou arriscar uma zebra no time do São José. Jogo 12, Vitória e Novo Horizontino.
O Vitória, das suas últimas 7 partidas em casa, só teve um jogo que ele não conseguiu marcar gols. E o Novo Horizontino, das suas 8 partidas fora de casa, só teve um jogo que não conseguiu marcar gols. Então, pelo menos nessa partida aí, a gente pode esperar muitos gols, viu? A porcentagem para essa partida tá desse jeito: 41% pro Vitória, 32% pro empate e 28% pro Novo Horizontino. Já nas apostas, 2,25 pro Vitória, 2,90 pro empate, 3,30 pro Novo Horizontino. Ó, eu vou ser bem sincero, olhando os números do vídeo anterior e olhando esses números aqui agora, foi um dos jogos mais difíceis de se analisar. Nessa partida, eu vou colocar um empate entre esses dois times, porque são dois times que estão brigando pela ponta da tabela. Todos os números estão muito parecidos mesmo. Se você geralmente coloca triplo nos seus jogos, esse seria o jogo. Esse jogo 12 era o que eu jogaria um triplo, porque esse jogo aqui tá muito difícil saber quem vai ganhar. São duas equipes muito boas e os números também deles é muito parecido, então não tá indicando nem para um nem para outro. Se o Novo Horizontino ganhar em casa, será um resultado normal. Se der empate, é normal. Se der vitória, é normal. Então, só para garantir, se eu fosse você, eu iria de triplo aqui. Se você tem o costume de jogar triplo, joga um triplo nesse jogo aí, pronto. Mas a minha aposta, eu vou bater num empate seco aqui entre eles. Jogo 13, Atlético Paranaense e Bahia. O resultado mais comum entre eles, quando o Atlético Paranaense joga em casa, é 1-0. 3 partidas terminou com esse resultado. Nos últimos 11 jogos, o Atlético Paranaense jogando em casa ganhou 7, houve um empate e o Bahia ganhou 3. Tá? 16 gols a 7 a favor do Atlético Paranaense. E no retrospecto geral aí, 23 jogos entre eles, o Atlético Paranaense ganhou 12, houve 4 empates e 7 vitórias do Bahia. A porcentagem do resultado para essa partida tá assim: 33% pro Atlético Paranaense, 28% pro empate e 39% pro Bahia. Já nas odds, 1,61 pro Atlético Paranaense, 3,75 pro empate e 5,25 pro Bahia. As duas equipes estão vindo de derrotas agora no meio de semana. O Atlético Paranaense perdeu pro Flamengo e o Bahia perdeu pro Grêmio. O problema é que assim, os dois times jogaram muito bem as suas partidas, mas o Bahia jogou muito melhor, né? Acabou perdendo nos pênaltis pro Grêmio. Durante os 90 minutos, o Bahia jogando dentro da casa do Grêmio, jogou de igual para igual. Pena que o gramado deu uma estragada no jogo, mas mesmo com gramado ruim, as duas equipes, tanto o Bahia como o Grêmio, foi uma partida muito bonita de ter assistido. Acredito que nessa partida de domingo eles venham com um time titular, porque não tem motivo, né, na semana que vem para eles pouparem. E como as duas equipes agora estão fora de mais um campeonato, não há muito motivo para fazer o rodízio de elenco agora, né? Nesse jogo 13 eu vou de Atlético seco, porque o Atlético Paranaense é um time muito forte dentro da sua arena, mostrou isso nesse jogo contra o Flamengo. Mesmo o Flamengo tendo ganhado essa partida, não foi um jogo fácil pro Flamengo. O Atlético Paranaense é um time que coloca muita pressão nas partidas, a torcida empurra, a torcida fica muito em cima ali do campo. Então eu acredito que o Atlético Paranaense ele vai vir com tudo para recuperar a moral do time, né? Então eu vou de Atlético Paranaense seco. Jogo 14, Internacional e Palmeiras. Nos últimos 40 jogos entre eles, o Internacional ganhou 16, houve 9 empates e 15 vitórias pro Palmeiras. A diferença de gols está 52-42 a favor do Internacional. No ano passado, as duas partidas entre eles, o Internacional ganhou em casa e o Palmeiras também ganhou uma partida em casa. Então 1-1 aí no confronto direto entre eles. A porcentagem do resultado tá assim: 33% pro Internacional, 29% pro empate e 38% pro Palmeiras. E nas odds, 2,80 pro Internacional, 3,20 pro empate e 2,45 pro Palmeiras. Mais um jogo aí que é clássico do Brasileirão, um jogo bom de se assistir. Duas equipes que estão buscando a recuperação aí no campeonato. O Palmeiras nos números, né, tá um pouco melhor que o Internacional, mas como a gente viu também no último vídeo, o Palmeiras ele tá empatando bastante fora de casa, né? E dentro de casa também. Eu tô acreditando na vitória do Internacional ou uma vitória do Palmeiras. Vou colocar meu último duplo nessa partida aí, porque é um jogo que vai ser pegado. Internacional dentro de casa, todo mundo sabe que é muito forte. Palmeiras também joga muito bem fora de casa, mas tá vindo de muitos empates. Mas como tinha mais um duplo ainda, vamos jogar a vitória de um ou vitória de outro, né? E esperar que seja uma boa partida, né? Porque tem tudo pra ser. Pessoal, se você gostou dos palpites aí, se inscreva no canal, comente, compartilhe.
Aqui na aba comunidade no canal no YouTube, a gente colocou umas enquetes ali sobre algumas partidas. Se você não quiser comentar aqui no vídeo, vai lá, dá seu palpite das partidas que estão lá. É legal saber, ver o que a pessoa tá achando, como é que vai ser a rodada, é bem interessante. E é bom que você pode até tirar algumas conclusões, né, de como será o resultado da partida. Então é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, agradeço demais por ter assistido o vídeo todo. Boa sorte a todo mundo aí, vamos que vamos. Fui!